Meus caríssimos alunos, estamos a iniciar mais um encontro, mais uma aula, dentro deste novo módulo que estamos a trabalhar sonhos e interpretação voltado para transferências e contratransferências. Sejam bem-vindos, farei uma breve consideração e a seguir passo a apresentar os nossos instrumentos, os nossos recursos de apoio à nossa proposta de ensino e aprendizagem. Hoje nós temos uma frase de abertura muito significativa ligada aos sonhos. Observem, nas criptas da mente, os sonhos são as chaves que giram as fechaduras silenciosas e ansiosas por revelarem seus segredos mais ocultos. Pensemos nisso. Esse é o pensamento que nos provoca e nos convida a refletir sobre o lugar dos sonhos na teoria freudiana. Na sequência, estaremos abordando a mitologia do labirinto de Minotauro, elaborando uma conexão com a psicanálise, nos dando conta dessa jornada nossa interior, onde os aspectos primitivos e irracionais do id nos movimentam. Quanto à personagem da aula do encontro de hoje, poderemos falar um pouco de Frida Kahlo. Frida Kahlo nós já a abordamos e já a conhecemos. Apareceu em uma das nossas primeiras aulas. Lembrando novamente, então estamos abordando Frida Kahlo como personagem do dia do nosso encontro de hoje. Essa celebridade, essa pintora que trabalhou com os autorretratos, expressando sua dor física e emocional, expressando seus traumas que tiveram impacto em sua identidade. Na sequência, teremos, como apresentei a vocês em termos de novidade, passamos a partir de hoje a trabalhar sempre 2 artigos, 2 mapas mentais. Vamos trabalhar também e apresentar a vocês 6 leituras psicanalíticas, sempre que tiver condições e oportunidade, juntamente com uma proposta para 3 redações. Nós estávamos a falar no último encontro das redações temáticas que vieram ocupar o espaço do TCC, do trabalho de conclusão do curso, e eu me comprometi com vocês em cada aula apresentar como sugestão 3 temas em termos de reflexão que servirão como referência para vocês escolherem qual é o tema, temática que lhes interessa, conforme, já lhes disse, do momento existencial de cada um de vocês. Ao final de 4 meses, vocês terão acesso a 180 propostas de redações temáticas. Hoje apresento uma focada na questão da cultura digital significativa para o século XXI. Apresento uma outra voltada para o impacto do colonialismo na perspectiva da psicanálise, e uma terceira voltada para gênero e sexualidade, no que diz relação à desconstrução de papéis.
Evidentemente, as diversas temáticas sempre trarão a vocês desafios. As temáticas são problematizadoras, são geradoras de desafios, de provocações. As temáticas, as redações temáticas, todas elas provocam desconstrução e reconstrução. Bem-vindos ao nosso encontro de hoje, a nossa aula. Vamos dar sequência à apresentação dos materiais. Logo de início, farei uma breve consideração a respeito de alguns elementos básicos a respeito da teoria freudiana dos sonhos, para que, ao longo da nossa caminhada, nessa proposta de 15 vídeos-aulas, nós estejamos atentos a esses elementos. Combinados? Sejam bem-vindos, estejam bem relaxados, bem disponíveis, dispostos aos desafios da nossa proposta em termos de ensino e aprendizagem. Hoje, com certeza, os eixos estruturantes do trabalho desta aula de hoje vão nos conduzir durante 15 encontros. Eixos estruturantes que serão referenciais para o nosso trabalho. Observem como a proposta será feita. Essa proposta de hoje, ela será recorrente. Estaremos sempre a trabalhar dentro dela. Vamos ao nosso trabalho? Dizia a vocês de uma peça diferenciada para abrir a nossa aula de hoje, e eu entendia que, como estaremos a falar dos sonhos durante 15 a 20 aulas, é importante que eu identificasse alguns elementos do legado freudiano a respeito dos sonhos, para que a gente possa, durante a nossa caminhada, estarmos atentos a esses conceitos e nos darmos conta do impacto de pensar o sonho na perspectiva freudiana. Então vamos a eles, apenas apresentá-los. Devemos estar atentos ao sonho, principalmente no que diz relação aos aspectos de censura e resistência. Sabemos que, segundo Freud, os sonhos é um canal de expressão de nossos desejos, mas os sonhos trabalham com censura. Eles trabalham com uma realidade deturpada, que nós identificamos como realidade manifesta, realidade latente. Manifesta é aquela que euforicamente contamos ao primeiro que encontramos depois de uma noite bem dormida e bem sonhada. E o conteúdo latente é aquele conteúdo complexo que se apresenta por meio de muitos símbolos e que precisam de uma metodologia, precisam ser traduzidos, interpretados. Então, já de início, estamos a falar do sonho, é um canal de expressão dos nossos desejos reprimidos. O sonho tem uma dimensão manifesta, tem uma dimensão latente, e nos damos conta que vale a pena estudar os sonhos. Nos damos conta de que metodologia, que técnica permite decifrar os sonhos. E chamando a atenção para o lugar da censura no sonho, o lugar da resistência. Na teoria de Freud, a censura, processo pelo qual o conteúdo inaceitável do inconsciente, se está no inconsciente é porque é um conteúdo inaceitável,
é mantido fora da consciência, porque o inconsciente mantém uma série de informações represadas, justamente para preservar a saúde mental, preservar a consciência. E, por outro lado, evidentemente, precisamos buscar esses conteúdos. O sonho é um dos recursos. Se nós aprendêssemos a trabalhar com os nossos sonhos, nós estaríamos fazendo uma ponte para o inconsciente. Então, os sonhos têm trabalho? Os sonhos, realmente, a expressão técnica, trabalho dos sonhos. Por que os sonhos acontecem? Com que finalidade sonhamos? Por que sonhamos? O que conseguimos com sonhos? A quem atende os sonhos? E nos damos conta que no trabalho dos sonhos, que é um processo pelo qual o conteúdo latente de um sonho é transformado em conteúdo manifesto. Então, os sonhos se desdobram e acontece, e qual é a finalidade deles em termos de processo? Justamente revelar esse conteúdo latente em conteúdo manifesto. Esse é o trabalho. Cabe a nós a interpretação dos sonhos. Isso pede uma análise de conteúdos, tanto do manifesto quanto do latente. Aqui temos uma breve explicação de um e de outro. Temos uma ideia. Com relação à elaboração onírica está ligada ao sono. Quanto à elaboração onírica, esse é o processo pelo qual o conteúdo latente é transformado em conteúdo manifesto durante o trabalho dos sonhos. Ele trabalha alguns elementos, algumas variáveis que nós chamamos de condensação, deslocamento, dramatização. Condensação, vários elementos em um elemento apenas, combinados, e dramatização, esse impacto, esse enredo. Aqui embaixo tem uma explicação, olha, deslocamento, quando a importância emocional e a intensidade são deslocadas de um objeto para um outro objeto, de uma pessoa para outra pessoa, nós chamamos de deslocamento, e a questão da dramatização. Envolve a transformação de pensamentos latentes em uma cena visual narrativa. Aqui nós temos um outro elemento, o significado do sonho. Segundo Freud, reflete nossos desejos inconscientes. O sonho também está muito ligado à questão da elaboração da memória. Freud considerava que os sonhos são compostos de restos diurnos, fragmentos de memórias e experiências recentes ou de longa data. Eu mesmo sonho muito com minha adolescência. Nesses últimos tempos, depois de 10 anos fora da ativa, do magistério, continuo sonhando com reuniões administrativas, com reuniões pedagógicas, com encontros, com seminários, com palestras que fiz pelo Brasil afora, com teatros, com públicos, sonhos recorrentes. Papel da memória. Elementos do sonho incluem imagens visuais, ações, pensamentos, sons, sabores, sensações que acontecem durante o sonho. Tem um impacto na psicanálise, a interpretação dos sonhos, um impacto profundo no desenvolvimento da psicanálise, e por meio do sonho, o sonho se transformou em uma técnica para a investigação do inconsciente. Fechando, e a contribuição dos sonhos à psicanálise?
O sonho oferece uma contribuição única ao psicanalista que permite acesso direto ao conteúdo reprimido do inconsciente. Em uma das aulas eu dizia a vocês como é importante que vocês candidatos à profissão de psicanalistas, principalmente aqueles desse grupo nosso que nós temos que estão com esse propósito, dominar a técnica do sonho, de decifrar, de interpretar, uma condição vital para se autodominar. Eu sou psicanalista qualificado. Eu tenho habilidade para trabalhar a interpretação, a decifração dos sonhos. Bem-vindos, então, ao nosso trabalho. Vamos, então, ao nosso bom dia, reforçando aquele pensamento de início. Bom dia. Pensamento de hoje. Nas criptas da mente, os sonhos são as chaves que giram as fechaduras silenciosas e ansiosas por revelarem seus segredos mais ocultos. Pensemos nisso. Tenhamos um bom dia, paz e bem. Vamos ao nosso texto. Vamos ao nosso texto. Nas criptas da mente, os sonhos são as chaves que giram as fechaduras silenciosas e ansiosas por revelarem seus segredos mais ocultos. Papel dos sonhos. Segundo Freud, os sonhos são manifestações do inconsciente que servem como realização de desejos reprimidos. Na metáfora das criptas da mente, os sonhos atuam como chaves que desbloqueiam segredos profundamente guardados em nosso inconsciente. Assim como uma chave gira na fechadura para abrir uma porta, os sonhos nos permitem acessar pensamentos e memórias que normalmente estão escondidos sob as camadas da censura consciente. Freud descreve o processo de censura do sonho, onde o conteúdo latente, desejos verdadeiros e impulsos primários, é transformado em conteúdo manifesto. A história que é lembrada ao acordar, de forma disfarçada. As fechaduras silenciosas podem ser vistas como os mecanismos de defesa do ego que mantêm esses desejos inconscientes seguros e inacessíveis durante a vigília, apenas sendo revelados de maneira simbólica por meio dos sonhos. Em sua teoria, Freud sugere que os sonhos frequentemente expressam desejos que são tão perturbadores ou problemáticos para o sonhador que não podem ser enfrentados diretamente. Estes segredos mais ocultos seriam, então, criptografados no sonho, manifestando-se por meio de símbolos e metáforas. Assim, os sonhos oferecem uma visão única dos aspectos mais profundos e, às vezes, sombrios da psique humana. Freud acreditava que interpretar os sonhos é essencial para entender o inconsciente de um indivíduo. Por meio da técnica de análise dos sonhos, onde cada elemento do sonho é examinado em busca de seu significado simbólico e associativo, podemos girar as chaves e desvendar os mistérios trancados dentro de nós. Esse processo não apenas revela os desejos reprimidos, mas também ajuda na compreensão das lutas internas e conflitos do sonhador. Por fim, acessar e interpretar os conteúdos ocultos revelados pelos sonhos pode-se promover a cura psicológica e o crescimento pessoal. Ao confrontar e resolver os conflitos e desejos revelados pelos sonhos, os indivíduos podem alcançar maior harmonia interna e melhor entendimento de si mesmos, que é um dos objetivos principais da psicanálise freudiana. Pensemos nisso.
Segunda reflexão do nosso dia de hoje, labirinto de Minotauro, conhecido por vocês, tirado da mitologia grega. Pode ser visto como um símbolo da jornada interior para enfrentar e dominar aspectos mais primitivos e irracionais de nós mesmos. Para aprofundar a compreensão do labirinto, do Minotauro, como um símbolo de jornada interior, vamos fazer uma conexão com a teoria freudiana dos sonhos. O labirinto, na mitologia do Minotauro, pode ser comparado à mente subconsciente na teoria freudiana. Assim como o labirinto esconde o Minotauro, nosso inconsciente abriga desejos e medos reprimidos, e medos primitivos, muitas vezes inacessíveis ao nosso eu consciente. Essa analogia nos ajuda a visualizar a complexidade da mente humana, onde corredores tortuosos representam os caminhos confusos, muitas vezes ilógicos, que nossos pensamentos inconscientes podem tomar. Em Freud, o processo de navegar por esses corredores é semelhante ao trabalho de interpretação dos sonhos, onde o conteúdo manifesto do sonho serve como uma entrada para o conteúdo latente. A análise dos sonhos é então um meio de mapear esse labirinto interno, oferecendo pistas e insights sobre o que reside no nosso inconsciente. O Minotauro, uma criatura meio homem, meio touro, simboliza os aspectos primitivos e irracionais do self que Freud identifica com o id. Este componente da psique é governado pelo princípio do prazer e busca a satisfação imediata de desejos e impulsos sem considerar as consequências morais e sociais. Enfrentar o Minotauro no labirinto pode ser visto como um confronto com esses aspectos irracionais e muitas vezes autodestrutivos de nossa personalidade. Freud sugere que os sonhos são uma forma de lidar com esses impulsos reprimidos de uma maneira segura, permitindo que se manifestem simbolicamente. Assim, sonhar com o labirinto pode ser interpretado como uma representação do conflito interno entre o id e o superego, componente da psique que representa os padrões morais e as restrições impostas pela sociedade. Na mitologia, Teseu entra no labirinto com a ajuda de um novelo de linha, o que usa para encontrar o caminho de volta para derrotar o Minotauro. Esse ato de navegar e eventualmente sair do labirinto pode ser paralelo ao processo de desenvolvimento psíquico em Freud, onde o indivíduo aprende a controlar e integrar os impulsos primitivos do id dentro do contexto do ego. Freud viu o ego como um mediador entre o id e o superego e a realidade externa, trabalhando para equilibrar essas forças muitas vezes conflitantes. Portanto, a jornada de Teseu simboliza o desafio de manter a integridade do ego, enquanto se navega pelas complexidades do inconsciente, procurando alcançar um estado de maior autoconhecimento e maturidade psicológica. Na história, Ariadne fornece a Teseu um novelo de linha essencial para sua sobrevivência e sucesso. Freudianamente, isso pode ser visto como um símbolo do papel terapêutico, onde o terapeuta fornece ao paciente as ferramentas, orientações necessárias para explorar com segurança o inconsciente. A terapia é o fio que guia o paciente por meio do labirinto de suas próprias psiques, ajudando-o a enfrentar e a entender seus medos e desejos reprimidos. O processo terapêutico, como o fio de Ariadne, oferece o meio de não apenas enfrentar, mas também de integrar esses aspectos primitivos e irracionais em uma personalidade mais coesa e funcional. Isso reflete a crença de Freud de que a conscientização e a resolução de conflitos inconscientes são essenciais para uma saúde psicológica e bem-estar. Finalmente, a derrota do Minotauro e o retorno de Teseu ao mundo exterior simbolizam a libertação dos grilhões do inconsciente. Freud acreditava que a compreensão e a integração dos conteúdos reprimidos do inconsciente poderiam levar a uma maior liberdade pessoal e a uma redução do sofrimento psicológico. Esta é a iluminação que vem de enfrentar
e atender às partes mais escuras de nós mesmos. Portanto, a jornada pelo labirinto não é apenas sobre sobrevivência, mas sobre transformação. Capacidade de integrar com sucesso os aspectos do id, dentro do ego e do superego, leva a um maior equilíbrio interno e a uma existência mais plena e autêntica. Pensemos nisso. Conforme nós combinamos, então passo a apresentar a vocês os 2 mapas que nós temos como referência. Vou colocá-los, vou anexá-los ao nosso encontro de hoje, para que depois vocês, com mais calma, com mais tranquilidade, possam desfrutar, possam saborear com tranquilidade. Vou apresentar apenas os instrumentos. Então, estamos aqui diante da introdução à teoria dos sonhos em Freud. Vocês observem sempre aquelas colunas mestras. Vamos falar um pouco das origens da teoria, o lugar dos sonhos, a estrutura dos sonhos, o simbolismo, os desejos repressivos, a interpretação, críticas e debates da atualidade e nossos processos mentais. Finalmente, aplicações clínicas e cultura dos sonhos. Vou apenas destacar alguns elementos para que vocês observem depois no estudo de vocês. Então, vejam, a interpretação dos sonhos, já fizemos uma resenha, uma reflexão a respeito da interpretação dos sonhos, é o livro seminal, livro semente, o livro de origem, datado de 1900, em que Freud entendia que estaria revolucionando o novo século. Perfeito? Século XX. Então, nós temos a obra Interpretação dos Sonhos. Vocês já acessaram, sabem do conteúdo. Temos que considerar o contexto histórico de Freud, a época e os influenciadores, a época de Freud. Houve realmente uma ruptura com a psicologia tradicional. Freud é quem, em trabalhando a psicanálise, traz a psicanálise para o campo da psicologia. É interessante nos darmos conta também dos debates científicos e filosóficos da época e que nos acompanham até hoje em relação à teoria dos sonhos e o desdobramento da psicanálise, a psicanálise fazendo uso dos sonhos como uma técnica de interpretação, decifração e o sonho servindo como uma base, um instrumental para as raízes da psicanálise. Freud dizia muito dos sonhos enquanto janela, enquanto lugar, enquanto acesso para o inconsciente, acesso para desejos e conflitos ocultos, todos nós temos. Ninguém aqui dos nossos cursistas se considere dentro de uma expressão de tradição religiosa, imaculados, sem dívida, todos nós temos desejos e conflitos reprimidos, precisamos descobri-los. Então, trata-se o sonho, é uma janela, é um portal, é uma entrada. O sonho, ele realmente é uma realização de desejos reprimidos. Vamos nos dar conta disso. Os sonhos, guardião do sono. Função dos sonhos é manter o equilíbrio psíquico. Ele nos equilibra. Quando nós temos um dia muito agitado, um dia carregado de desafios, ou um dia muito problematizado, um dia conflitivo, ele retorna, restos diurnos que retornam material para o nosso sonho. E quando nós sonhamos com esse imbróglio do dia, nós estamos buscando, o organismo está buscando, a psique está buscando o equilíbrio psíquico, natural, saudável, mesmo que seja por meio de pesadelos, de tormentas, de vendavais,
Então, sonho, guardião do sono, equilíbrio nosso psíquico. Os sonhos também são mensageiros internos. Eu tenho feito nesses últimos dias, antes de começar o módulo e durante os módulos, uma série de frases, criado uma série de frases, evidentemente, ao meu gosto, frases de efeito por meio de linguagens figuradas para falar dos sonhos. Então, sonhos são mensageiros. Eu preciso abrir essa porta, essa fechadura. Na medida que eu abro essa fechadura, hoje nós falamos de sonhos e criptas, a mente apresenta-se nas criptas que nós carregamos conosco, lugares, porões que nos movimentam. Então, os sonhos mensageiros internos, eles querem oferecer insights. Para que a gente se dê conta dos insights, é preciso que eu me discipline, me organize. Os sonhos também trabalham o nosso equilíbrio emocional. Trabalham experiências e sentimentos. Veja quanta coisa boa os sonhos nos oferecem. Já falamos do conteúdo manifesto latente, já falamos do trabalho dos sonhos, já falamos dos mecanismos de condensação, deslocamento, simbolização, dramatização. Aos pouquinhos vocês vão percebendo, condensação, várias imagens em uma pessoa, em um objeto, deslocamento, sai de um objeto e passa para outro, e simbolização, o quanto de simbólico tem os sonhos. Muitas vezes os símbolos são recorrentes. Importante lembrar que os sonhos também se apresentam dentro de uma linguagem, por isso que a gente está dizendo uma linguagem simbólica. Podemos falar de símbolos universais e símbolos pessoais, conforme a sua cultura, onde você vive, os símbolos vão se apresentar a partir da sua cultura, mas existem algumas manifestações simbólicas que são universais. Um pouco em Freud, muito mais em Jung, quando Jung fala dos arquétipos coletivos. Análise dos sonhos é necessária, análise dos símbolos é necessária. Interessante aqui a relação sonho e cultura. Evidentemente, falamos e vivemos a partir de uma cultura, de símbolos culturais, sonhos e as nossas experiências pessoais, a história de cada sonhador, já contei um pouco da minha a vocês, experiências, sonhos recorrentes desde a infância, desde a adolescência, que continua a acontecer. Os sonhos trabalham desejos inconscientes, aqueles impulsos reprimidos, até para uma preservação do ego. A censura do sonho, o sonho tem sua censura, justamente por isso que ele deturpa a realidade na sua filtragem, ele distorce os desejos inaceitáveis. Os sonhos também trabalham traumas, experiências dolorosas, ele resgata, buscando equilíbrio, trabalha a questão da catarse e resolução, na medida que nós experimentamos os sonhos, os traumas, as dores, trata-se de uma catarse, de uma purificação, de um equilíbrio. Técnicas, nós temos associação livre para buscar o significado, a contextualização é importante, análise de sequências, observar a progressão do sonho, as variáveis, a linguagem simbólica, o uso terapêutico que nós, psicanalistas, fazemos como uma ferramenta da psicanálise, desafios à interpretação. Ela é complexa e tem muito da subjetividade. Visões contemporâneas. Hoje nós temos o sonho na perspectiva de muitos pós-freudianos,
e temos os sonhos hoje ajustados aos desafios do século XXI. Evidentemente, por outro lado, temos os questionamentos científicos. A psicologia moderna absorve, trabalha, elabora também muitas respostas em termos de teoria e descobertas. Tem relevância para o mundo atual, com certeza. Importante integrar a abordagem de Freud e as novas descobertas. Sonhos e memória. Existe uma relação em termos de armazenamento, processamento da memória. Sonhos e resolução de problemas. Quantos não vão ao sono, vão ao descanso noturno com problemas homéricos e de repente no sonho tem um insight, uma conexão de pontos. Sonhos e resolução de problemas. Estado alterado de consciência. É uma experiência dos sonhos também, se manifesta. Sonho e a questão do equilíbrio mental. Autoconhecimento nos permite explorar o nosso self. Self é o ego no seu entorno, no seu conjunto. Existe a terapia dos sonhos, é um recurso, diagnóstico e tratamento, sonhos e trauma, o lugar da terapia dos traumas, desenvolvimento pessoal, os sonhos na visão de Jung, sonhos, a gente já se deu conta nas artes, nas culturas, nas mitologias, perfeito? Com essas considerações, o segundo mapa, cá está, papel dos sonhos no funcionamento psíquico, apresento também, não vamos dar detalhes, mas esse segundo mapa trabalha natureza e a função dos sonhos, sonho e o inconsciente, a estrutura dos sonhos, tipo de sonhos, sonhos e memória, sonhos e emoções, sonhos e saúde mental, perspectivas culturais, desenvolvimento pessoal, criatividade, relacionamentos, sonho e consciência, pesquisa científica, pré-monições, terapia, sonho e educação. 16 títulos mestres e acompanhado de conteúdos. Tanto o primeiro mapa mental, primeiro mapa intitulado... Uau, nós aqui estamos sem o título. Introdução à teoria dos sonhos. Segue depois, apresenta a vocês o artigo retirado do Instituto Brasileiro de Terapias Holísticas. E temos aqui no segundo mapa, o título é o papel dos sonhos. Papel dos sonhos no funcionamento psíquico. São 2 artigos, conforme combinei com vocês. Todas as aulas, todos os nossos encontros, sempre serão acompanhados por 2 mapas, isso quer dizer por 2 artigos, para uma leitura. Essas leituras são tiradas do Instituto Brasileiro de Terapias Holísticas, que elaborou esses artigos dentro do critério garantindo um acesso pedagógico palatável, um acesso de facilitação à compreensão de vocês. Perfeito? Temos os 2 artigos. Na sequência, nós temos os 2 artigos. O primeiro artigo, cá está ele, vamos à abertura inicial, apenas para o primeiro artigo, Censura e o Trabalho dos Sonhos, foi esse primeiro mapa que eu dei mais detalhes. Então, nós temos um artigo, retirei do Instituto Brasileiro, evidentemente fiz pequenos ajustes e fiz uma leitura dirigida, chamando a atenção para uma estrutura principal, que pudesse nos auxiliar em termos de informações para apreendermos, para assimilarmos melhor os conceitos. E o segundo artigo, nós estamos Sonhos na Mente Humana, esse é mais reduzido, mais simples e mais tranquilo, mas vale a leitura dos 2. Vamos observar se estão na sequência. Perfeito, estamos na sequência. Passo a apresentar a vocês agora as leituras psicanalíticas,
sempre enriquecedoras, voltadas para a ampliação, para que a gente possa alargar o nosso repertório psicanalítico. Sempre também em linguagens diferenciadas. Então, primeiro de 6, hoje nós temos Frida Kahlo. Não sei por que está assim. Hoje nós temos Frida Kahlo, pintora célebre, que trabalha muito com seus autorretratos, onde sua dor física e emocional se apresenta em suas pinturas. Então, uma pequena reflexão a respeito do trauma de Frida Kahlo. Disse a vocês, sempre estaremos a abrir nossa aula a partir de um personagem histórico. São 11 horas. Não importa a época, o século. Importante que nós possamos conhecê-lo na sua sofrência, no seu sofrimento, na sua angústia. E nos damos conta que a dor, o trauma, a experiência da dor e a experiência do trauma, com muita frequência, leva à criação de belíssimas obras, como superação, como resposta, como razão para viver. Observem os diversos personagens. A fraqueza, a dor, o sofrimento acaba sendo o motor da produtividade, o motor da criatividade. Acaba sendo o sentido da vida. Então vamos na sequência. Primeiro texto, Frida Kahlo. Segundo texto, Sexualidade e Deficiência, Direitos, Desafios e Inclusão. Um texto interessantíssimo. Vamos para o próximo texto. As tecnologias digitais na visão da psicanálise, muito interessante. Ansiedade em relação ao futuro e a visão da psicanálise no sentido de luzes, de pistas, de respostas. Quarto texto. Quinto texto, globalização e interculturalidade, evidentemente, na ótica da psicanálise. E o último texto, 6 de 6, na era do superexposto. O inconsciente é a última fronteira da privacidade. Já trabalhei com vocês um pensamento de efeito a respeito dessa reflexão. São textos interessantíssimos e disse a vocês, até o final do curso, já fizemos uma experiência na revisão dos módulos, quando eu introduzi as leituras psicanalíticas. Até o final do curso, sempre estarei a oferecer a vocês pequenas leituras psicanalíticas, trazendo um pouquinho o gostinho, a sensibilidade e o sabor da psicanálise. As leituras psicanalíticas é uma forma de mostrar a vocês este olhar da psicanálise à realidade. Perfeito? Na sequência, temos as 3 propostas de redação. Então, a primeira redação temática de 180, essa é a primeira. O título eu sempre vou colocar em destaque. Qual seria o título dessa redação? Psicanálise e cultura digital. Exploração da influência da tecnologia e das redes sociais na identidade e na subjetividade modernas. Análise de como a presença online afeta a construção do self e as manifestações de neuroses contemporâneas. Todos os temas serão apresentados a vocês nessa estrutura. Então, em destaque, para que vocês saibam. Então, nesse modelo, com esse exemplo, estarei a apresentar 180 temas problematizadores. 180 temas provocativos, de reflexão. Temas provocativos de
elaboração de resposta. Já dizia vocês no início, são temas que desconstrói para reconstruir. Vocês se lembram das linhas educacionais, em termos de psicologia da educação e da aprendizagem, onde chamei a atenção a vocês para o socioconstrutivismo. Socioconstrutivismo é aquela corrente da educação que elabora o conhecimento a partir de desafios, a partir de problemas. Na medida em que eu trabalho problemas, que eu elaboro respostas aos problemas, eu estou desenvolvendo minhas habilidades e minhas competências. Então, cá está o primeiro exemplo, e ele é muito interessante. Com o tema, vocês só considerem o destaque lá em cima, mas fiz uma pequena reflexão. Por exemplo, construção do self na era digital, subjetividade à hiperconexão, neuroses modernas e necessidade de reconhecimento, anonimidade e a dissociação da identidade. Finalmente, reconfiguração do espaço terapêutico. Eu mesmo já faço uma primeira abordagem, trazendo elementos para quem se identificar com a temática, aprofundar. Perfeito? O segundo tema, estamos a falar de redação temática na ótica da psicanálise, na perspectiva da psicanálise. O segundo tema, que inaugura o nosso trabalho de hoje, voltado para a psicanálise pós-colonial. Investigação dos efeitos do colonialismo nas práticas e teorias psicanalíticas. Nós, brasileiros, até hoje temos uma herança do colonialismo que nós experimentamos, o Brasil colônia de Portugal, durante muito tempo. Um colonialismo de dependência, um colonialismo de poder, um colonialismo de mando. Hoje, o colonialismo se reveste de novas figuras de colonialismo. Colonialismo via multinacionais, colonialismo via ideologias, visões de mundo, globalização, colonialismo ideológico de poder, países comprando terras no Brasil, países de fora com um poder muito forte dentro do Brasil, em termos de decisões, de perspectivas, tudo isso é colonialismo. Colonialismo cultural. Então, voltando ao tema, psicanálise pós-colonial, investigação dos efeitos do colonialismo nas práticas e teorias psicanalíticas, estudo de como teóricos pós-coloniais reinterpretam Freud para abordar traumas coletivos e identidades fragmentadas em sociedades pós-coloniais. Muito interessante essa temática. Veja os subtemas: reinterpretar Freud no contexto pós-colonial, trabalhar trauma coletivo e memória histórica, trabalhar identidades fragmentadas e a busca por inteireza, trabalhar a descolonização da psicanálise. A psicanálise também pode colonizar. Psicanálise pós-colonial como ferramenta de libertação. Muito interessante essa temática. E um terceiro tema para a redação: gênero e sexualidade na psicanálise contemporânea. Análise de como a psicanálise aborda questões de gênero e sexualidade, incluindo estudos sobre a teoria queer e a desconstrução dos papéis de gênero tradicionais, bem como a relevância da psicanálise para a comunidade LGBTQIA+.
Perfeito? São provocativos, são temas que nos tiram da cadeira do sossego, do conformismo, do lugar comum. São temáticas que provocam a uma reação dialética, nos provocam na relação que nós temos com os temas, com as temáticas, com a problematização, eles nos deslocam do nosso lugar de conforto. As redações terão esses desafios, terão essas abordagens. Apresentarei a vocês, então, 180 temáticas nessa perspectiva. Cada temática com uma breve reflexão. Com relação a essa, a da gênero e sexualidade, veja os subtemas. Expansão dos paradigmas de gênero em psicanálise, psicanálise à comunidade LGBT guia mais, críticas e adaptações na psicanálise moderna, relevância da psicanálise, aqui, vamos colocar em destaque isso daqui, vamos destacar, relevância da psicanálise no desmantelamento de normas de gênero, e avançando, desafios e direções futuras para a psicanálise. Aqui, por meio dessa exploração, fica claro que a psicanálise contemporânea de hoje está cada vez mais engajada em uma crítica profunda e uma revisão de suas teorias e práticas para abraçar um entendimento mais abrangente e inclusivo de gênero e sexualidade. Meus caríssimos alunos, estamos a fechar a nossa aula de hoje, a nossa reflexão. Apenas um aperitivo, teremos 15 encontros voltados para sonho, transferência e contra-transferência. Sentimos mais ou menos o gostinho a respeito dos sonhos, trata-se apenas de um aperitivo, de uma iniciação, mas esse é o universo em que nós vamos trabalhar. Sejam sempre bem-vindos, sempre de corações abertos, mente aberta, e saímos recentemente das características mínimas e necessárias da formação do novo terapeuta, onde lá experimentamos a provocação de nos mantermos nossa mente aberta. Mantermos nossa mente aberta às realidades que nos provocam. Mente aberta às realidades que nos movimentam. Mente aberta às realidades que nos fazem pensar. Inauguramos, então, o 7º módulo. Sejam sempre bem-vindos. Vamos em frente. Até nos vermos novamente.